Boa noite. Nós estamos começando nossa live, como foi prometido hoje à tarde, onde nós estaremos falando agora sobre a questão do estimulante sexual masculino e feminino. Bom, e aí? Como é que funciona então o estimulante sexual? Primeiramente, quero lembrar a todos que para você ter um estímulo, depende muito do seu querer, da sua vontade, da parceira ou do parceiro, da pessoa que você gosta, da pessoa que você ama, para que você possa realmente ter um bom estímulo e ter uma realização. Nós vamos falar aqui basicamente do problema que muitas pessoas na parte sexual não têm o tesão. Ele ama a pessoa, ele gosta da pessoa, tem todo o amor, toda a paixão, mas ele não tem tesão, não tem a ereção. Ele não tem o libido. Então, o que acontece? Ele acaba amando a pessoa, mas não conseguindo ter uma relação sexual, um momento de prazer do casal. Então, nós vamos estar explicando exatamente sobre isso. O meu nome é Marnilson Costa, eu sou farmacêutico clínico da Farmaclin, que é a antiga farmácia Harmonia, aqui em Patrocínio, Minas Gerais. E estou fazendo essa live para esclarecer para milhões de pessoas que nos seguem, que são nossos clientes, de como tratar de um problema que, na verdade, eu nem considero como um problema, mas sim uma ajuda, porque quando nós podemos ajudar as pessoas, com certeza nós iremos fazer algo maravilhoso. Então, basicamente, nós vamos entender as duas partes sexuais do homem e da mulher. Especificamente, nós vamos falar da parte hormonal, que são os presidentes do corpo humano. Primeiramente, eu quero explicar o que é um hormônio. O hormônio é aquilo que comanda o nosso corpo, como se fosse um presidente. O presidente não dá um comando e todo mundo obedece? Não é assim que funciona? Então nossos hormônios endócrinos, ou seja, os hormônios que são produzidos e eles estão dentro do nosso organismo, eles são os hormônios mais importantes do corpo humano. E a testosterona, o estradiol e a progesterona, que nós iremos falar agora, são alguns desses exemplos. Então, é muito importante você primeiro entender como que funciona a cascata de reações que ocorrem no nosso corpo, para que tudo isso aconteça. Você vai entender hoje, nessa nossa live, como que você aumenta a produção de testosterona naturalmente. Você vai entender sobre os hormônios sintéticos injetáveis. Você também vai entender sobre os hormônios bioidênticos e você também vai entender por que muitos homens estão tendo a questão masculina ficando afeminados. E as doenças relacionadas ao sexo somente na questão hormonal, como a questão da próstata, na questão dos infartos e na questão do estresse. Você vai entender por quê. Todos esses mecanismos hormonais acontecem isso com as pessoas e como tratar, como evitar cada um desses problemas. Então, nós iremos falar desses assuntos hormonalmente. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, convidasse teus amigos agora, teus vizinhos, amigos, quem você tiver aí nas suas lives também, os seus contatos, chame para que a gente possa fazer uma live com o maior número possível de pessoas para entendermos essas partes sexuais, ok? De antemão aí quero agradecer ao Eliezer, ao Claudinei, a Dailza, Rosilei, que estão aí ao vivo também e estão conosco aí nessa live. Então, vamos lá. Sem enrolação, vamos ao que interessa. Então, primeiro que eu quero que você entenda é o seguinte: a testosterona, que é o principal comandante, como que acontece então essa produção? Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte: no nosso cérebro, nós temos aqui o hipotálamo, que dá um comando para a hipófise, e a hipófise, ela tem um comando que faz a liberação de um hormônio chamado CGH, que é o hormônio coreogonadotrófico
coriônico. Esse hormônio, ele dá um outro comando para fabricar um hormônio chamado LH, que nada menos é do que o hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante, na mulher, ele é o responsável por fazer a ovulação. E no homem, ele é responsável por fazer a espermatogênese. Desculpa, gente. Fazer a produção de testosterona. Então, o LH dá o comando no homem para a fabricação da testosterona. E como que ocorre isso? Com a cascata de reações. Então, o primeiro substrato para se fabricar uma testosterona é o colesterol. Exatamente. Todo mundo achava que o colesterol era o bandido, mas não é. Ele é o mocinho, ele é muito importante no nosso corpo. Muita gente fala mal do colesterol, fala isso, aquilo do colesterol, mas na verdade o colesterol, ele sendo bem empregado, ele é usado para fabricar os hormônios, principalmente o hormônio testosterona. E você vai ver já já que não só testosterona, mas ele vai fabricar uma série de hormônios importantes. Então, uma vez que esse colesterol começa a reação dele, ele vai fabricar uma substância chamada pregnenolona, que é um dos primeiros hormônios a ser fabricado, através de reações enzimáticas. Depois ele vai fabricar o 17-alfa-hidroxipregnenolona, que transforma-se em DEA, decore esse nome, hein? DEA, e depois da DEA, androstenediona, e através de uma reação enzimática, vira a famosa testosterona. Aí chegamos no que interessa. Então vamos lá. Para o homem produzir testosterona naturalmente, então ele precisa de colesterol. Simples assim. Tá certo? Bom, e como que a medicina faz hoje, então, para produzir também a testosterona naturalmente? Simples. Existem plantas medicinais que, ao serem ingeridas, elas caem na corrente sanguínea, vão parar nos sítios, né, de montagem do hormônio de testosterona, como, por exemplo, duas plantas medicinais que são famosas hoje. Inclusive, uma delas foi batizada com o nome de DEA, porque ela é exatamente a precursora, antecessora da testosterona. Então, ela chama DEA também. Então, ela é a fabricante aí inicial da testosterona. Ok? Entendido? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar na live. Bom, dentro da parte masculina ainda, eu quero explicar agora sobre os problemas que ocorrem com a testosterona. Então, o primeiro problema é a questão da próstata. Todo homem, quando começa a chegar a uma certa idade e começa a ter problema de próstata, como hipertrofia prostática benigna, câncer de próstata, qualquer problema que seja uma infecção de próstata, ou apenas algo benigno, que não tenha nem ali somente um crescimento da próstata, o que ocorre é o seguinte: essas pessoas passam a transformar a testosterona em DHT, que é o dihidrotestosterona. Esse dihidrotestosterona é a mesma substância que faz a queda de cabelo. E também é a mesma substância que vai dar o problema na próstata. Isso tudo é feito com exames hoje. Você pode dosar o seu DHT e dessa forma tratar, bloqueando, de modo que a testosterona não se transforme no DHT. Esse bloqueio vai impedir você ter algum problema de hipertrofia prostática benigna e também queda de cabelo. Bom, o segundo problema da testosterona, que pode ser transformado em outra coisa, olha só, vai decorando, hein? A testosterona se transforma em outras substâncias. Uma delas é o DHT. A próxima é o estradiol. Isso, quando ocorre, você concorda que você está roubando a sua testosterona para virar outra substância? Pois é. Então, daí a importância de você entender o mecanismo. Então, quando a sua testosterona agora vira estradiol, o estradiol, ele é o hormônio da mulher, é o hormônio feminino, é o hormônio importantíssimo para a mulher.
Isso depois nós vamos falar com mais detalhe. Por enquanto só vamos falar na questão masculina. E já no homem, o estradiol, ele é um dos responsáveis pelo infarto. Isso mesmo. Assim como o homem pode infartar por uma crise de raiva, de nervo, ele pode infartar por entupimento coronariano, ele pode infartar por um excesso de homocisteína, que é um marcador também de infarto, pelo um CPK, que é uma substância também que dosa o infarto também, ele também pode infartar pelo estradiol. Então, esse hormônio ninguém quer. E existe uma substância, uma enzima, chamada aromatase, que transforma a testosterona em estradiol. Olha que interessante. Isso é ruim, então. Então, se nós bloquearmos essa substância aromatase, nós iremos impedir a formação do estradiol no homem. Ok? Para isso também existe um medicamento para isso. Bom, sobre a nossa cascata, então, de reações, nós também vamos falar um outro mecanismo, outro caminho também que ocorre no cérebro. Então, vamos lá. O hipotálamo dá o comando para a hipófise e faz a liberação de um outro hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante. Esse hormônio é o responsável na mulher pelo folículo, ou seja, para que a mulher ovule, né? Desculpa, ovule não. Tenha o momento, né, de folículo, ou seja, para preparar o útero para a gravidez, tá certo? E no homem, ele tem a função na célula chamada Sertoli, essas células, de fabricar a espermatogênese. Então, quando você tem esse estímulo pelo FSH, o homem passa a fabricar espermatogênese, ou seja, a fabricação do espermatozoide. Tá bom? E, por último, né, nós vamos estar informando para vocês agora sobre a questão da ereção. Como que a ereção ocorre no homem? Como que o pênis vai ficar duro? Vocês vão imaginar agora, vocês vão fazer uma imagem agora o seguinte, imagina o pênis tendo uma abertura chamada artéria, por onde o sangue entra, ele vai, circula e volta. Quando volta, chama veia. Então, quando ocorre isso, o sangue entra pela artéria e na hora de sair, sai pela veia. Se essa artéria dilatar, vai entrar bastante sangue. E se a veia ficar um pouquinho mais fina, mais fechada, o sangue vai entrar, mas vai ficar preso aqui no pênis e vai ter dificuldade para sair, correto? Então, o que acontece? Uma vez que isso ocorre, o pênis vai encher, vai ficar rígido, vai ficar duro. É o que acontece, o mecanismo é esse. Mas quem faz isso? Interessante, né? Pois é. A resposta é muito simples. O mecanismo natural, você já observou que o ânus fica muito próximo ali da próstata e fica perto também do pênis? Pois é, não foi à toa, não. No ânus nosso, do homem, contém o quê? Os alimentos que já foram eliminados, já foram absorvidos, né? Os nutrientes já foram absorvidos. Ali fica só o que não presta, né? Conhecido como fezes, como bosta. E aquilo tem uma substância chamada óxido nitroso. E essa substância óxido nitroso passa do intestino pelas veias ali mesentéricas, caindo na circulação sanguínea, e ali circula dentro da circulação próxima ali, indo até o pênis. E esse óxido nitroso tem ação vasodilatadora nas artérias e vasoconstritora nas veias, ou seja, então ele vai dilatar a artéria e a veia vai fechar. Dessa forma vai entrar muito sangue então pela artéria e quase sai pouquinho, digamos assim, pela veia. Isso vai encher o pênis de sangue, ele vai ficar duro. Então, o óxido nitroso é exatamente ele quem faz a ereção masculina natural, certo? Bom, eu estou vendo aqui que tem várias pessoas, até de Brasília, ó, tia Vera, Michel,
outros aqui da nossa região mesmo, Paulinha, Terezinha, Sara Beatriz, Angélica. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês, tá? Não vou estar lendo o nome de todo mundo não, porque é muita gente. Mas muito obrigado aí pela audiência. Bom, então agora nós vamos explicar agora sobre a questão, então, de como fazer no tratamento masculino o tratamento das 4 coisas mais importantes, então, da parte sexual. A espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. O espermatozoide ele é composto de proteína, principalmente arginina, taurina e uma quantidade muito pequena de vitamina E. Então, com esses 3 componentes, você suplementando o paciente, ele vai ter a espermatogênese, ou seja, a formação do gozo. E como todo homem sabe, o homem ele tem mais prazer durante o gozo. É o pico de prazer, é o clímax, é o momento mais gostoso do homem no sexo, quando ele goza. Então, ter essa produção de espermatozoide é muito importante para o homem. E ele é formado com principalmente esses 3 componentes. Existem outros componentes também, tá? Como glicosamina, glicanas, sais minerais, vitaminas. Mas esses 3 componentes que eu falei agora são os mais importantes, que é a arginina, taurina e vitamina E. Bom, na parte de quando o homem está produzindo da testosterona para o DHT, que gera a queda de cabelo, que gera problema na próstata, existem bloqueadores que vão evitar essa perda de testosterona, transformando no DHT. Aí entra uma série de medicamentos, finasterida, dutasterida, que são medicamentos sintéticos. E entra também plantas medicinais, que também são bloqueadores também, com um poder enorme. Né? Existe também alguns sintéticos, como a doxazosina, mas também tem medicamentos de plantas, inclusive o óleo de coco, tão famoso hoje nas mídias, que também é um bloqueador do DHT. Óleo de coco extra virgem, muito importante também como um produto natural. Na parte do estradiol, como eu falei, que tem aquela questão lá chamada aromatase, né, que é aquela enzima que eu falei para vocês lá, responsável por transformar, né, os inibidores principais, não sei se você já ouviu falar em crisina, é uma substância natural, tirada até de uma planta também, o zinco e a vitamina B6. Esses componentes bloqueiam a fabricação da testosterona em estradiol. Então, vai evitar o infarto e vai evitar o quê? A feminilização masculina. Evitar que o homem fique um pouco afeminado. Como, por exemplo, no homem crescer o peito, o homem perder cabelo na parte da barba, cabelo no peito, ficar com a voz mais fina, ficar com o corpo mais afeminado, bumbum mais redondinho, músculos mais fraquinhos, né? Isso torna muitas vezes o homem mais afeminado. Não necessariamente no seu psique, né? O homem pode ser homem pronto, mas o organismo dele pode ficar um pouco mais afeminado, então para isso você bloqueia com essas 3 substâncias que eu falei. E, bom, se vocês entenderam até agora todo esse mecanismo, vamos estar falando só um pouquinho agora da progesterona, que é um hormônio feminino que muitas vezes no homem também há um acréscimo, há um aumento. A progesterona ela é muito competida pelo cortisol, porque tanto o cortisol quanto a progesterona, eles caminham ao mesmo tempo pelo mesmo transportador. Então, há uma competição ali pelo mesmo transportador. Então, o que acontece? Ou o transportador carrega cortisol, ou vai carregar progesterona. Então, se o transportador carregar muita progesterona, a pessoa vai ficar mais afeminada. Se transporta mais cortisol, a pessoa vai ficar mais... o estresse vai fazer com que produza mais cortisol. E o estresse produzindo cortisol, há essa competição e há também uma diminuição da progesterona. Então, ambos são problemáticos, porque o estresse ninguém quer. E o estresse, inclusive, é um destruidor da nossa defesa imunológica.
Isso aí é um outro assunto, nem vou entrar muito no cortisol. O importante é você saber que o cortisol, então, ele compete pela progesterona, fazendo com que você possa ter problemas. Isso no homem não vai ter muito efeito, não. Tá? Muitos homens estressados, mesmo assim, vai ter a progesterona baixa. Então, no homem não é muito problema. Bom, nesse momento nós estamos encerrando a explicação todinha masculina sobre a parte da produção de testosterona. Então, só recapitulando então, um resuminho rápido. O homem para ter ereção depende do óxido nitroso, para ter ejaculação precisa da espermatogênese, para ter a potência, a energia para poder ser macho e tudo mais depende da testosterona. E para não ter as complicações, as doenças que a testosterona acaba roubando do seu corpo, como estradiol, problema de próstata, aí vem os bloqueadores desses aí que eu falei, bloqueando os dois para que não tenha, então, esses problemas e essas complicações. Ok? Vamos agora para a segunda fase da nossa live desse momento, que vai ser a parte feminina. Que muitas mulheres com certeza vão estar interessadas aí em como aumentar a sexualidade, o prazer, o desejo da parte feminina. E só antes de eu começar, eu quero fazer um comentário que, lembrando que o sexo depende não só da parte hormonal, que são os presidentes, vamos falar assim, que são os comandantes do nosso corpo, mas depende sim, e muito importante também, do carinho, do afeto, do querer, do desejo do cônjuge, do amor, do dia a dia, é um conjunto de coisas. Não adianta você passar o dia todo brigando um com o outro e à noite querer sexo. É muito importante você ter um convívio muito gostoso, harmonioso durante o dia e, logicamente, de noite vai ser tudo muito bom também. Então, só um parênteses que nós queremos falar, porque o sexo depende de tudo isso aí também. E também de não ter doenças, né? Às vezes a pessoa está passando por uma doença, por um problema psicológico, um problema em que ela está numa crise psicológica, uma crise mental, seja ela qual for, seja de uma doença, seja de uma morte de algum parente, um luto, ou um problema com o filho, um problema com situação financeira, uma situação do trabalho, um problema para ser enfrentado futuramente, que ela fica ali preocupada com isso, tudo isso aí também pode gerar os problemas mentais, né, que geram transtornos e a pessoa fica desmotivada, sem vontade de ter uma vida sexual. Porque a vida sexual ela depende de uma série de fatores também, não é só tomar remédio e pronto, isso não é assim que funciona. O nosso organismo humano ele depende de um conjunto, ele tem que estar bem a parte nutricional, tem que estar bem a parte emocional, a física, a psicológica, o ambiente em volta da pessoa, a questão das intoxicações, dos meio ambiente, tudo mais. Então, é um conjunto. Bom, então vamos começar agora a questão aí da parte feminina. O mecanismo da produção dos hormônios femininos é exatamente o mesmo do homem. É a mesma sequência, é a mesma forma de produzir, né? Vocês que prestaram atenção aí desde o início, então nessa live, ela começou desde a questão lá do hipotálamo, que dá o comando para a hipófise, fabricando o hormônio HCG, que vai fabricar o hormônio LH, e vem toda aquela cascata de reação até chegar na testosterona e vai fabricar o estradiol. O interessante é que na mulher, a testosterona produzida normalmente vai até 80, enquanto no homem vai de 175 até 780. Alguns laboratórios chegam até 800, o número do kit. E justamente essa questão aí de hormônio, então o homem produz muito hormônio, testosterona. A mulher, ela fabrica de 80 para menos. Então você entendeu a matemática. O homem vai até 780, quase 800, e a mulher até 80, ou seja, 10 vezes menos do que o homem fabrica. Por quê? Porque a mulher vai fabricar dessa testosterona o estradiol,
que na mulher é muito utilizado, muito importante. É o hormônio que faz a mulher ter uma vida toda aí de fertilidade, uma vida saudável, uma pele bonita, o corpo bem definido, né? A criação aí de vários detalhes no corpo da mulher que fica bonito. Tudo isso aí o estradiol que faz, como o bumbum redondo, os seios redondos, a curvatura do corpo, as pernas roliças e mais grossas, todo o desenho feminino, toda aquela parte feminina da mulher, é o estradiol que é responsável por isso. Daí, ele ser muito transformado, então, essa testosterona ser transformada no estradiol. Por isso que a mulher, ela tem uma quantidade muito baixa de testosterona. E isso é que impede a mulher de ficar também com os sinais masculinizados, que seria aí a questão da voz grossa, ter bigode no buço, nessa região aqui assim, chamado buço. Então cresce cabelos aqui, cresce cabelo no braço, fica um corpo mais cheio de cabelo. Então é justamente essa transformação para estradiol que vai impedir essa masculinização feminina. Porém, até 80, isso gera na mulher uma grande libido, um grande desejo sexual. Normalmente, mulheres que têm esses níveis de 80 para cima, passam a ser mulheres mais fogosas, mais quentes na parte sexual, justamente em virtude de ter essa dosagem hormonal aumentada. Então, indo para o outro lado da cascata de reações que nós já falamos, lembrando lá então do hipotálamo, dando o comando para a hipófise, aí vai mandar o comando do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que na mulher vai fazer então o folículo. E, como eu já falei, essa cascata de reações aí todas que nós já falamos, quando gera a progesterona na mulher, como eu falei agora mesmo, no caso do homem também, há uma competição com o cortisol. Só que a progesterona na mulher, ela é muito importante. Primeiro, ela é anticâncer. Mulher que tem progesterona, raramente tem câncer. Progesterona em níveis mais altos. Na Europa, teve uma época que várias mulheres estavam dando câncer e alguns médicos incentivavam essas mulheres a engravidar, porque durante a gravidez a progesterona aumenta até 25 vezes mais do que o normal, e essas mulheres, em 3, 4 meses, o câncer desaparecia totalmente, porque a progesterona é anticâncer. E aí o que aconteceu? Só que aquelas mulheres depois abortavam. Então foi um problema bem sério essa questão aí. E aí tudo isso é feito, logicamente, né, de uma forma errada, nós não concordamos com o aborto, então isso gerava uma cura, porque a progesterona evitava o câncer. Hoje, nós temos medicações e tratamentos que podem ser utilizados, inclusive anti-câncer desse tipo de problema. Logicamente, cada câncer tem seu tipo, e esse progesterona é para um tipo de câncer. Então, o que acontece então? Como eu expliquei na parte dos homens, a progesterona compete com o cortisol. Essa competição é muito forte. Então, se a mulher viver muito estressada, ela vai ter produção muito forte de cortisol, que vai competir com a progesterona. Então, quanto maior o cortisol da mulher, menor a sua progesterona. Ou seja, menos proteção anti-câncer. Logicamente, câncer de útero, tá, gente? Estou falando de útero. Câncer do útero, logicamente. Porque câncer, como eu falei, existem vários cânceres, vários tipos, em várias partes do corpo. Então, você imagina só. Então, o estresse gera câncer? Não. É porque ele competiu com a progesterona, que é anticâncer, que tem um transportador, que transporta os dois, e é o mesmo transportador para ambos. Então, falta o transporte para o hormônio, e com isso, gerando a falta, gera o problema do câncer que começa a aparecer. Bom, mas e aí? Então, como é que se faz então para tratar da mulher? Olha, os mecanismos são muito semelhantes. O DEA, que eu falei, que é um dos antecessores da testosterona, e, logicamente, a mulher raramente tem os outros hormônios, como o DHT. É muito raro?
Pode ter o DHT, que é o dihidrotestosterona, que é o responsável pela queda de cabelo? Pode. Tanto é que mulher, com o passar dos anos, o cabelo vai caindo, em virtude desse hormônio. A testosterona que ela tem transforma em DHT e perde cabelo. Mas como se fazer então no caso da mulher? A mulher, o estímulo basicamente é produzir então testosterona, em quantidades aí até 80, isso já vai dar um resultado enormemente para a mulher na parte fisiológica, ok? Bom, essa live nossa foi sobre esse assunto. Eu quero agradecer todo mundo que nos prestigia, que está ao vivo aí com a gente. Quero agradecer ao Maurílio de Lima Costa, a Cleonice, a Cláudia, Maria Badia, a Maria Antônia e tantos outros aqui que estão aqui na live. Agradecer a todos vocês aí por estarem participando e peço a vocês compartilhem nosso vídeo, mande para os seus amigos o nosso vídeo, faz o compartilhamento. Isso vai fazer com que várias pessoas entendam esse problema e eu imagino que muita gente está passando por um problema assim de vida sexual e poderia ser ajudado tomando uma medicação certa, da forma certa, com os exames bioquímicos para dosar esses hormônios, ver aonde está essa falha, se a falha é nos hormônios FSH ou LH, ou se é numa aromatase, ou se é no estresse, ou se é numa produção de DHT, quer dizer, aonde está essa falha? Hoje existem exames bioquímicos específicos para tudo isso, e uma vez sabendo aonde está a falha, usa-se o medicamento para bloquear essa falha e a pessoa melhora. E o resultado é muito bom, porque é um resultado saudável, aonde eu utilizo basicamente plantas medicinais, minerais, vitaminas, que ao fazer o estímulo ou bloqueio, nós conseguimos aumentar o hormônio que a gente quiser. Então, essa é a nossa live de hoje. Quero agradecer muito aí por todos terem ouvido, participado. E essa live vai estar aí no meu Facebook. Se alguma pessoa quiser depois compartilhar, vai estar sempre no Facebook durante alguns dias, né? A gente sempre deixa alguns dias essas lives, depois a gente remove. E agradecer a todos aí. Se alguém precisar de fazer alguma consulta, eu vou estar postando aqui o nosso endereço. Fica aqui na rua Presidente Vargas, 1874, em Patrocínio. E será um prazer enorme poder ajudar aí se alguém precisar, né, de fazer alguma orientação, fazer alguma consulta aí com a gente. Para quê? Para poder ser ajudado aí nessa questão de tratamento para essa área. Então, postei para você. A farmácia em que eu trabalho chama PharmaClean, que é uma farmácia clínica onde nós realizamos consultas farmacêuticas. Para quê? Para poder ajudar as pessoas a fazer o tratamento certo, a tomar o medicamento na dose certa, baseado no seu peso, idade, altura, e fazer o melhor tratamento possível. Gente, fica com Deus, muito obrigado e até a nossa próxima live, se Deus quiser.